Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Se você chegou a esse canal é porque você se interessa em temas de ciência e tecnologia. Ou você é um aluno, vai prestar o Enem, quer acompanhar nossas aulas. Então, nosso canal a gente se dedica a aulas para alunos do ensino médio que vão prestar Enem e também para discutir e contextualizar temas em ciência e tecnologia. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito em alta. Nós vamos falar sobre medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19 e entender as questões técnicas por trás da hidroxicloroquina e da ivermectina e as polêmicas que envolvem esses dois medicamentos e por que elas estão acontecendo. Então acompanhe esse vídeo que isso aí vai clarear na sua cabeça de que maneira e por que as polêmicas estão tão em alta na rede social quando se falam desses dois medicamentos e como é que o mundo se posiciona, como é que a ciência se posiciona em relação aos dois, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, o que nós precisamos entender antes de falar nesses dois medicamentos, nós precisamos compreender o básico a respeito de medicamento. Medicamento, quando a gente fala sobre eles, a gente fala que existe um tripé. Esse tripé é de segurança, eficácia e qualidade. Não tem como ter um medicamento no mercado que não respeite esse tripé, tá? Isso é um princípio que é adotado na prática quando medicamentos são registrados e são disponibilizados no mercado. Mas eu queria tocar em dois pontos fundamentais que são o da eficácia e da segurança. Eu tenho certeza que você sabe o que é ser eficaz e o que é ser seguro. Se eu te perguntar o que são essas duas coisas, você vai me responder. Bom, eficaz é funcionar e ser seguro é não oferecer riscos, não é isso? Só que existe um caminho para que essas duas coisas sejam demonstradas nos medicamentos. De que maneira isso acontece? Imagina que você está na sua casa, você sofre de enxaqueca pesada, tá? E você começa a plantar algumas coisas no seu jardim. Pega uma planta lá que você suspeita que tem atividade contra a enxaqueca e comece a tomar chá dela e realmente você observa que a enxaqueca melhora no seu caso. Você disponibiliza essa planta para um grande laboratório, esse grande laboratório vai começar a realizar estudos. De que maneira que ele vai fazer esses estudos? Então, depois de isolar a substância, que é a substância que está gerando aquele efeito, ela vai testar primeiro em células, tá? Esses estudos a gente chama de estudos in vitro. Beleza, tem potencial? Está funcionando nas células dentro do que se espera? Bacana, vamos testar então em animais. Ela começa a testar em animais e nesse momento ela já começa a ver os riscos e os prejuízos, os efeitos adversos que acontecem quando os animais entram em contato com aquela substância. E aí se chega a uma segunda conclusão. Existem benefícios de fato nos animais? Sim. Os malefícios superam os benefícios? Não. Então concluo que ela aparentemente é segura. E aí vai-se para testes em humanos, mas ainda em pequenos grupos de pessoas. Esses testes vão acontecer tomando um cuidado rigoroso com questões de segurança, avalia-se a eficácia dessas pessoas, viu que ela funciona bacana e ela é segura, ou seja, não tem grandes riscos, e os males que ela pode causar não superam os benefícios que ela causa, chega-se para testar em grupos maiores. Tá, beleza, nos grupos maiores os resultados também foram iguais, o medicamento é lançado então no mercado, ele é registrado. Acabou por aí, Marcos? Ou tem mais alguma coisa? Tem. Esse medicamento, enquanto ele está sendo comercializado, ele vai passando por inspeções, por verificações para ver se ele está gerando problemas na população que está fazendo a utilização. Então, o princípio básico quando a gente está falando em medicamento, pessoal, é a relação de risco-benefício. Se o benefício ele é suplantado, se o benefício ele é engolido pelos males que alguma coisa pode causar, fim do papo, você não vai utilizar. Dá para entender dessa forma? O que acontece? Se alguma coisa te causa mais prejuízos do que benefícios em termos de medicamento, ele não é um bom medicamento. Você fala, mas ele me causa uma coisa boa, sara a dor de dente, mas você tem gangrena no pé. Isso não é um bom medicamento. Um bom medicamento é aquele que consegue reduzir sua dor de dente, pode gerar uma pequena dor de cabeça, mas nada de grandes repercussões. Eu vou chamar esses
efeitos pequenos, não tão preocupantes, de efeitos adversos comuns, tá? Então, é assim que o medicamento parte desde os seus estudos até chegar no mercado. Beleza, e quando está querendo se provar se um medicamento, por exemplo, ele é ou não eficaz, se ele funciona para alguma doença, como é que isso é feito? Como, por exemplo, no caso da Covid-19. Como é que a gente vai saber se uma coisa funciona ou não para ela? Existem duas formas disso ser feita. Uma não é muito boa, um estudo que não é tão bem avaliado, que são chamados estudos observacionais. E a outra é o tipo de estudo padrão ouro, que geralmente é o desejável. Por que então se fazem estudos observacionais em muitos casos? Porque eles são mais rápidos. E o que vem a ser estudos observacionais? Vamos entender. Estudos observacionais, você tem um grupo de pacientes que tem um determinado problema, então vamos supor que tem 1000 pessoas com Covid. Algumas querem usar hidroxicloroquina e outras não querem usar. Acompanha-se todo esse grupo, no fim, avalia-se quem melhorou no grupo que tomou, quem não melhorou no grupo que tomou. Mas nada foi feito para dividir esses grupos. E o que acontece é o seguinte, dentro desse grupo pode ter quem está mais grave, quem está mais leve, quem está moderado, e você não separou cada qual. Os resultados finais vão ser influenciados por isso e não vão dar uma confiabilidade boa nos seus resultados. Seus dados vão ficar enviesados, tá? Agora, nos estudos que a gente chama de padrão ouro, são mais demorados, são mais criteriosos e por isso são mais difíceis da gente ter acesso, principalmente em momentos de tanto desespero, de tanta pressa, são os estudos padrão ouro, que a gente chama de estudos controlados, que são randomizados e duplos cegos. Nossa, agora eu não entendi nada. Calma aí, você vai entender. Randomizado, pessoal, vem de aleatório, tá? Então, o que é isso? É sortear. Então, pega 1000 pessoas, igual no nosso exemplo, e aí eu sorteio dentro dessas 1000, 50% delas, tá? Que vão receber e 50% que não vai receber, por exemplo. E aí eu estou separando por sorte. E aí vai pegar um moderado, um mais grave, um mais leve de um lado e do outro lado também tende a ter estatisticamente uma distribuição parecida. E aí os meus resultados vão ser mais confiáveis nesse sentido. Além disso, esse padrão ouro de estudos geralmente leva em conta estudos chamados de duplo cego. É bem isso que o nome está falando. Duplo cego é porque nem o médico, nem o paciente sabe se ele está ou não recebendo aquele tratamento. Ou seja, vamos supor que está testando um medicamento contra a Covid-19. E aí o médico não sabe se ele tem à disposição dele um comprimido de farinha ou se é um comprimido daquele medicamento que está se testando. E o paciente não sabe se ele está recebendo a farinha ou se ele está recebendo aquele medicamento que está sendo testado. Com isso, corta-se o risco de enviesar, ou seja, do médico atender com mais cuidados um grupo ou outro, um grupo que esteja recebendo e um grupo que não esteja recebendo, por exemplo. Esse problema é sanado com o duplo cego, por isso que esses estudos são bem mais confiáveis. Infelizmente, esses estudos levam tempo. Ivermectina é um medicamento que entrou no mercado nos anos 80 para tratar problemas com parasitos, carrapato, piolho, sarna. O que a ivermectina faz? Basicamente, ela paralisa o sistema nervoso desses parasitas e eles morrem por paralisia e aí a pessoa resolve o problema, tá? Em termos de segurança, a ivermectina é bem tolerada pela maioria das pessoas, tem efeitos adversos comuns, que são coisas simples, geralmente irritação na pele, olhos irritados e avermelhados, nada mais grave. Em altas doses, ela já se torna preocupante, principalmente pelos danos que ela gera no fígado, correto? Bem, mas como é que a ivermectina entrou no radar da turma em relação à Covid-19? A ivermectina passou por um estudo em 20 de março de 2020, na Austrália. Alguns pesquisadores da Universidade de Melbourne, esse estudo que aparece aqui na tela, publicaram alguns resultados de laboratório que eles obtiveram lá com células, tá, pessoal? Então o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, a gente estuda isso na biologia, ou seja, ele precisa de uma célula para ele replicar, ele vai se replicar, vai se reproduzir.
O que os pesquisadores avaliaram aqui, colocando ivermectina com uma dose lá no talo, tá pessoal? Isso tem que ficar bem claro. Então eles colocaram a dose lá no talo e aí conseguiram impedir a replicação desses vírus. Isso gerou um rebuliço muito grande, porque pensou-se o seguinte: poxa, se está inibindo a replicação, isso pode ou prevenir ou tratar a Covid-19. E se instituiu essa polêmica. O que acontece é que, apesar da utilização da ivermectina aqui e acolá, as buscas aumentaram muito. Então no Google Brasil, por exemplo, em abril, a palavra mais pesquisada, segundo as fontes da Google, foi a palavra ivermectina, de tanto que teve esse rebuliço e essa busca por isso. Além disso, muitos médicos na rede social, alguns profissionais de saúde começaram a instaurar polêmicas a partir disso, tá? O fato é que a gente tem que ter bastante cuidado, porque os resultados in vitro, as experiências mostram isso, eles são totalmente diferentes do resultado no corpo humano. Tanto é que por isso que eu falei do caminho que a droga passa para ser aprovada. Então, um resultado in vitro, numa dose super alta, vai ser totalmente diferente dos resultados no corpo com a dose padrão, com a dose no mercado que ele é utilizado para parasitas. E se aumentar essa dose e estabelecer um protocolo com dose grande? Aí tem que avaliar a segurança na nova dose. O fato é que a ivermectina tem uma lacuna gigantesca. Nada se pode afirmar sobre a ivermectina em relação ao Covid-19, porque não se tem dados praticamente nenhum e novos estudos são necessários. A despeito disso, muitos prefeitos têm recomendado e têm disponibilizado na rede de saúde esses medicamentos, até por conta do custo, porque a ivermectina é um medicamento relativamente barato e muitos médicos têm utilizado. Em relação aos médicos, só tem que fazer uma pontuação. O médico tem autonomia e autorização para prescrever medicamentos que não têm comprovação da eficácia em termos científicos. Ele tem que ressaltar que esse medicamento não tem comprovação e ele vai usar dessas manobras quando ele não tem outra opção, como é o caso agora. Então, a Covid-19 não tem um tratamento disponibilizado, ele vai usar esses indícios de que funcione, mas na clínica com um paciente bem orientado e bem acompanhado. O que não pode acontecer é campanha na rede social estimulando o uso indiscriminado de substâncias que podem causar mais prejuízo do que benefício. Como é que fica essa aí? Bom, essa aí chamou mais atenção, dividiu mais adeptos, mais apoiadores, mais negadores. Ficou parecendo que eram dois times disputando para ver quem estava com a razão em relação à eficácia ou não dela em relação à Covid. Mas bem, vamos falar um pouco sobre ela. A hidroxicloroquina, pessoal, é um medicamento desenvolvido para tratamento de malária, de artrite, de lúpus, tá? Basicamente essas são suas utilizações. Diferente da ivermectina, ela tem preocupação em relação aos seus efeitos colaterais, às suas reações adversas, tá? Por quê? Os efeitos adversos da hidroxicloroquina, eles vão desde problemas de pele até problemas cardíacos, até problemas do ritmo do coração e desregulação da função ou danos do fígado, tá? Como se iniciou essa polêmica? De onde é que o pessoal tirou que a hidroxicloroquina poderia servir para a Covid-19? Tudo começou com um estudo francês em março de 2020, que basicamente pegou 30 pacientes, alguns com quadro grave de Covid-19, alguns recebendo hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, que é um antibiótico associado, e outro grupo que não recebeu. O estudo concluiu que entre as pessoas que receberam hidroxicloroquina, em comparação com as que não receberam, houve uma melhora expressiva nas que receberam hidroxicloroquina. Acontece que esse estudo gerou esse rebuliço, gerou essa iniciativa, esse engajamento internacional. Vários países começaram a estudar protocolos. A OMS mobilizou grupos de pesquisa por todo o mundo. Começaram a surgir inúmeras pesquisas a respeito da hidroxicloroquina. Sob o olhar cético de alguns profissionais de saúde,
o banho de água fria veio logo em seguida. Em maio, 22 de maio especificamente, na revista The Lancet, que é uma revista conceituada, foi publicado um estudo com 96 mil pessoas, um estudo observacional, no qual 60% delas receberam tratamento com hidroxicloroquina e o restante não recebeu. Os resultados não foram nada animadores. A conclusão é que não houve melhora no estado de saúde ou redução da taxa de mortalidade nos pacientes que receberam hidroxicloroquina, e no final do estudo houve um aumento do risco de morte por problemas cardíacos. Esse estudo levou a OMS a interromper uma série de estudos que ela tinha em andamento e orientou a estratégia de vários governos pelo mundo em interromper a utilização ou os estudos com a hidroxicloroquina. Depois que esse estudo ficou tão famoso, que um estudo de um tamanho desse, numa situação em que o mundo estava carecendo tanto de informações a respeito da hidroxicloroquina, que era, digamos, a esperança das pessoas em relação à pandemia, devido à paralisia que a pandemia faz na economia e ao número de mortes que vinha crescendo. Então o pessoal tinha a hidroxicloroquina como uma esperança, e esse balde de água fria acabou levando muita gente, muitos pesquisadores e até pessoas comuns a começar a duvidar desse estudo, e ao se aproximar dos dados que o estudo apresentava, da forma como o estudo foi conduzido, começou-se a perceber que o estudo não foi bem conduzido. Quando a revista The Lancet, em meio a tantas críticas, solicitou os dados da empresa fornecedora americana dos dados que vieram de hospitais, solicitou a Surgisphere, que era a empresa responsável, o fornecimento de dados internos para fazer uma auditoria e avaliar esses dados, a Surgisphere não quis fornecer esses dados e alegou que isso era relações sigilosas que ela tinha com clientes fornecedores dos dados. Isso levou com que a The Lancet escrevesse uma retratação pública na qual ela afirmava estar descontente com o estudo e preocupada com relação ao que o estudo afirmava. Esse estudo ficou, digamos, temporariamente suspenso. Isso levou a uma nova divisão nas redes sociais, principalmente no Brasil, mas discussões pelo mundo inteiro se realmente deveriam ter sido abandonadas as pesquisas com hidroxicloroquina. Muitos governos voltaram a utilizar os protocolos com hidroxicloroquina. O Brasil não mudou nada, continuou utilizando, porque o Brasil, na verdade, desde o início já não estava nem aí mesmo, porque os estudos estavam falando. Então, existem vários estudos pelo mundo que hoje apontam que não comprovaram os riscos de morte aumentados, mas que ainda mostram a ineficácia da hidroxicloroquina. Cabe mencionar dois deles que têm importância fundamental. Um deles, publicado no jornal internacional também, no Jornal de Medicina da Inglaterra, em 3 de junho, avaliou em relação à prevenção da Covid-19 pela hidroxicloroquina, e foi um estudo no padrão ouro que a gente conversou lá no início, então seguindo todos aqueles requisitos, randomizado, duplo cego controlado, e avaliou que a hidroxicloroquina não funciona como preventivo da Covid-19. Então, esse foi um estudo que lançou uma luz sobre a afirmação de muitas pessoas de que essa droga poderia atuar na prevenção da contração da Covid. Outro estudo de 23 de julho, pessoal, e que aconteceu no Brasil, envolveu uma pancada de hospitais. Então, envolveram vários hospitais de renome, muitos deles, tá? E vários dados compilados por muitos médicos que estavam acompanhando pacientes recebendo tratamentos com protocolo de hidroxicloroquina e que não estavam recebendo. A conclusão desse estudo, que foi observacional, foi que não houve percentual de melhora nos pacientes que receberam hidroxicloroquina, e ao fim do processo, pessoas que trataram com hidroxicloroquina tiveram
uma parte delas apresentaram alteração no eletrocardiograma, ou seja, nos resultados em testes de coração, e alteração de enzimas hepáticas, apontando que aparentemente o estudo da The Lancet não estava tão fora assim. Só para lembrar do fato que os Estados Unidos, a FDA, que é a agência responsável, a instituição responsável pela aprovação de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, e que vinha apoiando os protocolos com hidroxicloroquina, em junho de 2020 acabou voltando atrás e abandonando esses protocolos e desorientando o uso pelos clínicos por lá. Vários países que estão na vanguarda da pesquisa científica internacional já voltaram atrás e já não utilizam a hidroxicloroquina devido ao risco elevado que ela representa e aparentemente nenhuma eficácia demonstrada nos estudos. Então, finalmente, a ivermectina é uma lacuna completa, é um verdadeiro mistério, um ponto de interrogação, e a hidroxicloroquina, ao que tudo indica, não funciona para a Covid-19 e pode prejudicar as pessoas que tentem fazer um tratamento ou preventivo ou de tratamento com ela e que não estejam sendo monitoradas. Finalmente, pessoal, a gente pode concluir que o tempo da ciência é diferente do tempo da mídia, por exemplo. Então, o que a mídia quer? A mídia quer clique, quer sensacionalismo, quer chamar atenção, quer publicar o mais rápido possível. E em tempos como esse, que chama tanta atenção, que é tanta gente prestando atenção no fato da pandemia, então fica-se com os ânimos acalorados e todo mundo quer achar uma resposta rápida para o problema. Mas como ficou claro na aula, tudo que é feito de maneira rigorosa, em critérios científicos, leva um tempo, é um processo longo e elaborado. E na iniciativa de alguns grupos de pesquisa em entregarem resultados rápidos que venham a atender interesses midiáticos, acaba se produzindo estudos de baixa qualidade, como aconteceu nesse triste caso da The Lancet, e acabar gerando a impressão que não tem nada de sério na ciência, ou que o pessoal está querendo passar o carro na frente dos bois e que não dá para confiar e que a opinião do seu fulano de tal vale mesmo que a opinião que a posição da comunidade científica acerca do fato. Uma outra questão também que fica evidente é que as redes sociais hoje em dia cumprem um desserviço quando a gente precisa de filtrar informações. Então geralmente viralizam, geralmente ficam em alta pessoas que vêm com sensacionalismo e que vão tentar explorar a credulidade das pessoas. Então, vão tentar explorar que a indústria farmacêutica, ou que os governos, ou que existe uma conspiração internacional que não querem que você saiba que a ivermectina, que a hidroxicloroquina funciona. Então, se você é desses que tem essa visão, vamos parar com isso, isso não tem nada a ver, não tem tanta gente, não tem tanto imbecil no mundo assim não. Na verdade, hoje em dia a gente já tem bastante transparência para entender o que funciona e o que não funciona por meio dos resultados que são produzidos. E tome bastante cuidado, porque geralmente as pessoas que tentam induzir a credulidade, elas estão lucrando, seja financeiramente ou seja politicamente, com apoio, com outras coisas. Então, se você gostou, dê o like, não esquece do like, ajuda demais, tá? Se inscreve no canal para você acompanhar as aulas de Química, para acompanhar os temas em Ciência e Tecnologia, as discussões, as contextualizações, tentar construir ciência no cotidiano. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima aula. Falou!